tarde, meus amados e amadas irmãs. Que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Quero agradecer mais uma vez ao convite a vir a essa casa de luz e de oração, para que nós juntos possamos nessa tarde refletir sobre um tema muito importante para o nosso processo de evolução espiritual e, acima de tudo, para o entendimento do nosso ser espiritual. Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante debatido dentro das casas espíritas, que o tema central é reencarnação. A reencarnação, ela não é um tema somente tratado dentro das casas espíritas, mas em vários centros espiritualistas e até dentro das igrejas mais tradicionais. Hoje em dia já está tendo uma acessibilidade a esse debate, sobre a reencarnação. Mas o Espiritismo, ele tem uma certa vantagem, porque ele tem um entendimento muito mais aprofundado sobre a reencarnação, sabendo que a reencarnação não é um privilégio do espírita, mas de todo mundo. Algumas pessoas diziam assim, mas a reencarnação existe, é só coisa da mente do espírita? Não. Tem várias formas de se comprovar a reencarnação. Mas hoje, especificamente, não vou falar sobre comprovação da reencarnação. Vamos falar sobre o planejamento da reencarnação. Para a gente começar, eu coloquei aí até um slide para que a gente entenda o que é reencarnação, porque existem muitas dúvidas. Porque muita gente diz assim, mas na Bíblia não fala de reencarnação. Entre aspas, em vários momentos tem passagens que faz referência ao sentido do que é reencarnação, do que a gente vai colocar aqui. E o que seria reencarnação? A gente tem uma imagem aí bem interessante de duas figurinhas aí que diz assim, estamos voltando. Aí o outro diz assim, mais uma vez. A reencarnação, na verdade, é a volta do espírito à vida corporal. A volta do espírito à vida corporal. A reencarnação, ela pode ocorrer imediatamente após a morte ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante ou na erraticidade. Ou seja, nós estamos no plano espiritual, somos criados simples e ignorantes, de uma forma geral, como diz o Espiritismo, e vamos evoluindo. Cada vinda ao plano material a gente vai aprendendo. Cada volta que a gente vai para lá também nós aprendemos. Esse período entre ida e vinda chama-se erraticidade. Nós aprendemos nesse período? Sim. Mas é necessário que nós façamos um mergulho na carne. Porque existem experiências que são experiências específicas da matéria que precisamos passar. E nesse sentido, a gente observa que a reencarnação, ela acontece com todo mundo, querendo ou não. Quando estamos no plano espiritual, que é o objetivo de hoje, sempre acontece o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. Tem alguém aqui que é professor? Fora o irmão aí? Fora ele, ninguém, Mas os professores específicos, eles têm um reconhecimento muito grande no planejamento, não é verdade? Mas o planejamento não é uma coisa só de professor, todo mundo. Até uma viagem que você for fazer daqui para uma outra cidade, é necessário que você planeje. O planejamento, ele é importante porque abre uma possibilidade de ter menos erros. Não quer dizer que vai ser feito 100%. O que nós planejamos é uma linha do que pode acontecer. Quando estamos no plano espiritual, nós planejamos a nossa vinda para a matéria. Em geral, as reencarnações, elas são planejadas antecipadamente. Isso quer dizer o quê? Nós não somos jogados aqui na Terra como um saco de batatas. Tudo é planejado, como diz Chapolin Colorado, o filósofo, Tudo planejado. Nada acontece assim por acaso. Cada coisa que vai acontecer, a gente planeja. A gente planeja a nossa família? Sim. A gente planeja o nosso trabalho? Sim. A gente planeja as nossas provações e expiações? Sim. Nós planejamos os nossos reencontros? Sim. Nós planejamos os nossos amores? Sim. Tudo que nós planejamos quer dizer que vai acontecer? Não.
Tem coisas que eu planejo, por exemplo, eu planejei no plano espiritual vir para trabalhar a mediunidade. Quantos e quantos planejam no plano espiritual vir para uma casa espírita ou para uma igreja qualquer, para servir de instrumento do Senhor, chega aqui e não quer. Não, isso é coisa só do irmão Darísio, do irmão Damião e de outros. Não, isso eu não vou perder tempo. Mas a mediunidade é uma coisa que é planejada. Aí eu deixo para lá. Quando eu volto para o plano espiritual, aí fica lá as cobranças da minha própria consciência. No livro Nosso Lar, que eu acredito que muitos aqui já devem ter lido, existem irmãos que são os chamados médiuns fracassados. Se eu não estou enganado, é um capítulo. Médiuns fracassados. O que são os médiuns fracassados? Aqueles que planejaram vir para trabalhar na seara mediúnica e voltaram para o plano espiritual sem ter cumprido a tarefa. Quando chegou lá, foi chamado para os cursos espirituais. Olha só, além de você estudar aqui, você estuda lá. Voltou lá para os ministérios lá. Se eu não estou enganado, de estudo, doutrinação, eu não estou lembrado do ministério no momento, mas foi estudar o que é mediunidade, para voltar para exercer da melhor forma. Mas, voltando para a questão da reencarnação, as nossas reencarnações são planejadas antecipadamente. O tempo de preparo será proporcional às necessidades do espírito. Não vai ser igual para todo mundo. Cada um tem as suas necessidades. Você vem com o tempo necessário para viver as experiências que você planejou. Você só volta para o plano espiritual na hora certa. Agora, eu posso abreviar? Posso. Mas você mesmo vai ser cobrado por isso. Quando uma pessoa comete suicídio, por exemplo, você planeja cometer o suicídio? Não. As cobranças que vão vir não é de Deus, mas de você mesmo, que vai ser necessário que volte de novo para fazer o ajuste. Mas esse tempo de preparo depende das suas necessidades educativas. Se for um espírito que está necessitando de um trabalho muito mais aprimorado, vai ter um trabalho de preparação muito maior. Se você pega assim um espírito que não tem esse preparo todo, fica mais complicado. Ele vai ter as limitações da sua própria reencarnação. E a gente vai ver que esse planejamento, ele pode ser elaborado pelo próprio espírito, no geral, é pelo próprio espírito, desde que haja condições normais, morais e intelectuais. Ou seja, normalmente nós é quem preparamos. Mas pode acontecer desse preparo não ser feito por nós, 100%, também pode, que são as chamadas reencarnações compulsórias, que eu não sei se mais à frente eu coloco. Essas reencarnações compulsórias, muitas vezes, são espíritos que são colocados para que cheguem ao nosso lado, que nós somos espíritos tão duros que precisamos de espírito que nos ajude. Espírito geralmente mais esclarecido. Nesse sentido, tem um livro aí que é muito conhecido, chamado Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta que ele diz assim: quando na erraticidade, a erraticidade, como eu falei, é esse período entre encarnação e outra, quando na erraticidade, antes de começar essa nova existência, antes de você voltar aqui para a matéria, tem um espírito, consciência, ele é consciente, e ele tem previsão do que vai acontecer no curso de sua vida, ele sabe de tudo o que vai acontecer. Vocês acham que sim ou não? De tudo. Sim ou não? Não. Olha a resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Ele não escolhe tudo, porque depende muito do livre-arbítrio. Se ele tem limitações no seu livre-arbítrio, no seu próprio direito de escolha, ele não vai poder escolher tudo. Algumas coisas sim, e outras não. Aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui tem uma tirinha bem interessante que fala sobre a questão do livre-arbítrio. Embora planejado o destino, e existe uma pressão interna das experiências pregressas, o livre-arbítrio, podendo alterar, é soberano, podendo alterar quaisquer daqueles fatores. Aí tem uma tirinha que diz assim: eu te dou livre-arbítrio. Isso é Deus falando com Adão. Aí, nesse diálogo, aparece a serpente, que isso é um mito, né? Eu te dou a maçã. Aí Deus: você não sabe o que é livre-arbítrio, Adão. Aí ele já comeu a maçã e disse: não, o que é que é?
É uma tirinha que leva para uma reflexão muito importante. Será que nós sabemos a importância do livre-arbítrio? Muitas vezes não. Mas, como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O livre-arbítrio tem muito a ver com essa frase de Paulo. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero me convém. Principalmente quando a gente tem entendimento das coisas espirituais, nem tudo que vem na sua mente você vai fazer. Você tem que ter um filtro na sua língua, um filtro nos seus ouvidos, um filtro nos seus olhos, um filtro na sua mente, para que as coisas não fiquem mais perturbadoras do que já são. Mas, embora tenha toda essa pressão das encarnações passadas, você escolhe, tem o direito de escolher. Isso é tão bom que mostra a misericórdia de Deus. Deus não vai pressionar você de jeito nenhum. Deus é tão bom que Ele parcela várias vidas. 1, 2, 3. Ele tem paciência com a gente. Alguns livros dizem que a gente já teve, eu não sei se é de Chico, de 8, 9, 10 encarnações. Outros dizem que a gente teve de 200 a 300 encarnações. Imagine só, a gente ir e voltar 200 vezes. É muita ida e volta, não? E quantas vezes eu pedi a oportunidade de me melhorar? E quantas vezes eu planejei ser uma criatura melhor e não consegui? Mas você não conseguiu por quê? Foi porque Deus quis? Não. Porque geralmente o posicionamento nosso diante da vida, dos desafios, é primeiro questionar a Deus. Não, porque Deus está me castigando. Isso é muito comum. Mas aí eu lanço para vocês o questionamento: Deus está castigando você? Não, o que acontece com você não foi castigo de Deus, foi livre-arbítrio, você escolheu. Quando não é Deus que você diz que está castigando, você joga a culpa no demônio. É o inimigo. É o Satanás. Mas será que o inimigo, o Satanás, tem esse poder todo sobre você? A própria Bíblia diz que não. É isso que eu vou falar. Olha só, ele já adiantou, viu? Olha só, se você não é católico, é evangélico, se for espírita, aí já diz que realmente é o obsessor. O obsessor, coitado dele, tudo é culpa do obsessor. Agora, também acontece quando não é espírito, não é Deus, não é o demônio, aí vai para outro nível, são as pessoas. É o meu marido que não presta, é a minha esposa que é preguiçosa, é a minha sogra que é uma cascavel, é o meu sogro que não vale nada, é o meu patrão que não vale nada, mas nunca, ou quase nunca, você assume a sua parcela. Você diz assim: eu estou errando. E a gente sabe que a gente erra muito. Não é importante que a gente fique se culpando pelos erros. Isso não vai a lugar nenhum. Mas o importante é você reconhecer em algum momento que você está errando, ou que você errou. E a partir dali você faça o processo de renovação. Você tenha realmente o livre-arbítrio. E que você possa escolher coisas boas nessa própria encarnação. Para quem sabe, quando você for voltar de novo, possa escolher coisas boas. Aí um psicólogo espírita chamado Adenauer Novaes, ele fala uma frase bem interessante, que ele diz assim: o espírito poderá escolher o tipo de prova que atravessará. Essas escolhas se dão a um nível de probabilidades, podendo haver alterações. Isso não quer dizer que vai ser 100% do que foi planejado. Muitas coisas até não acontecem, porque você quis. Mas o tipo de provas, a gente tem a possibilidade de escolher. Mas é importante que a gente escolha essas provações e possa passar por elas da melhor forma possível, enfrentando os desafios, enfrentando as particularidades daquela prova, e não, vamos dizendo assim, jogando para debaixo do tapete ou querendo fugir. O contrário, a gente tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar, eu costumo dizer, o maior inimigo da nossa encarnação, que somos nós mesmos. E esse maior inimigo chama-se ego.
O ego, quando infla, aí é um perigo. Aí vem a vaidade, aí vem o orgulho, aí vem o ódio, aí vem uma série de coisas, mas está tudo lá. Aí é preciso você ver. Você pode escolher esse tipo de provas que atravessará. Há toda uma probabilidade, mas há alterações. E no livro dos Espíritos, na questão 259, ele diz assim: se o Espírito pode escolher o gênero de provas, ou o tipo de provas, que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, é uma pergunta. Vocês acham que sim ou não? Aí a resposta: todas não é bem o termo. Não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Eu escolhi dar uma topada. Também não é assim não. É o gênero de provas, uma linha daquilo que você... Muitas vezes tem gente que diz assim, não entende. Eu passo por essa dificuldade a vida inteira. Mas por que você está passando por essa dificuldade? Porque é o gênero de provas que você precisa passar. A vida inteira, por exemplo, sendo testado a sua paciência, a sua tolerância, a sua caridade, e aí vai indo. E ele diz assim, ó, escolheste apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição, do seu nível evolutivo e de muitas vezes das suas próprias ações. Cada ação vem uma reação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Pensamentos e sentimentos faz parte do processo de evolução espiritual. Adenauer Novaes, o psicólogo espírita, ele ainda diz assim com relação a isso: as ações humanas levam a consequências. Tudo que a gente faz volta para a gente. Se você faz o bem volta. Se você faz o mal volta. Nada fica sem resposta. É uma ilusão a gente achar que a gente vai plantar determinada semente, não vai colher. Tanto a semente boa como a semente não tão boa. Mas a colheita, ela é obrigatória. Toda reação corresponde a uma reação. Porém, acreditar que tal reação obedeça a uma linha ou uma forma linear a ação precedente é admitir um certo, vamos dizer assim, determinismo. Eu fiz isso, arrancar a minha orelha. Na próxima encarnação vai vir e vão arrancar a orelha novamente. Eu arranquei a orelha de um, vão arrancar a minha. Isso é mais a lei de Italião. Não é essa lei de ação e reação que a gente está falando aqui. Não é determinismo nesse sentido. Há, segundo Adenauer Novaes, apenas um determinismo para o espírito, a evolução. O que é que ele quer dizer? Que todos nós, querendo ou não, a gente vai evoluir. Ou a gente está evoluindo. E Allan Kardec ainda diz: progredir sempre, tal é a lei. É uma lei. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É progredir sempre, querendo ou não. Você pode escolher não progredir, mas o universo, ele converge para a progressão e vai forçar com que você progrida junto, você mesmo não querendo. Estamos passando por um processo de transição planetária. Se nós não quisermos progredir aqui, a gente vai para mundos compatíveis o nosso nível de evolução espiritual. Essa é a lei. Outra coisa importante que a gente entenda, nesse sentido de ação e reação, para não entrar na confusão do determinismo da lei de Talião, ele dá uma diferença entre ação e reação e lei de causa e efeito. A lei de ação e reação de Isaac Newton, ele diz assim: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido. Se você pega uma bola, joga na parede, a bola volta para você. Lei física. Isso aqui é lei de ação e reação, em termos de física. Agora, em termos espirituais, não é dessa forma 100% que acontece. O que é lei de causa e efeito? Que tem um pouco de lei de ação e reação. Nem sempre é de igual intensidade e em sentido contrário. O comportamento humano não é uma ciência exata. Se eu em uma vida passada fiz o mal, não quer dizer que eu vou ter que estar colhendo o mal 100% aqui. Eu posso vir, por exemplo, para a família que eu fiz o mal. Não sei se vocês
entender o meu raciocínio, né? Mas é nesse sentido. Nem sempre ele vem de igual intensidade, mas você vai passar pela experiência. Não vai passar em branco. Quantas e quantas pessoas pedem milhões de coisas lá no plano espiritual, mas não atendida a tudo. Tem uma determinada pessoa que no plano espiritual, isso é uma história espírita, que diz assim, chegou para os ministros espirituais e disse, eu quero voltar para a terra, eu quero voltar cego, eu quero voltar surdo, eu quero voltar sem nenhum tipo de auxílio, dependente, totalmente com coisas negativas, pedindo pelo amor de Deus para voltar. Sabia que era um espírito muito endividado e disse, eu quero voltar com tudo isso. Aí o espírito foi aos superiores deles, isso eu acho que está no livro O Instante da Vida, se eu não estou enganado. Quem conta muito essa história é seu Laelso, lá no nosso lar. Aí ele diz assim, que foram os espíritos superiores e perguntaram a ele se tinha permissão para vir dessa forma. Aí o espírito foi, voltou e disse, olha, você vai voltar. Agora só que o seguinte, você não vai nascer aleijado, você não vai nascer cego, nada. Você vai nascer com saúde total. Só o seguinte, vai ser médium numa casa espírita. Já ouviram essa palavra? Olhe a pressão que é ser médium, né? E a responsabilidade. A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, ela tem uma certa semelhança, mas não é igual. Um é física e a outra é espiritual. A lei que o espiritismo coloca é a lei de causa e efeito. Você vai pagar pelo que você fez, mas não necessariamente naquela mesma intensidade. Se você deu uma facada no outro, não quer dizer que vão dar uma facada em você. Mas você, por exemplo, pode cuidar daquele que você feriu na vida passada. Está dentro da lei de causa e efeito. Fez o mal, vai ter que se ajustar no mal que você fez. Aí eu coloco uma coisa importante aí, que é que a gente entenda que justiça é diferente de vingança. Os espíritos em nenhum momento vai estimular a pessoa a se vingar. Vingança é uma coisa do passado, que era normal no passado. Mas a partir de Allan Kardec, são várias as mensagens que falam o contrário. Fala de amor. É tanto que se apega no Mestre Jesus como o modelo e guia. A justiça perdoa e leva em consideração a intenção, o conhecimento, a circunstância. A vingança não. Quer apenas que o outro sofra. Não fez, ele vai ter que pagar. Aí você se enche de uma energia pesadíssima, que é a energia do ódio, que é o que mais tem hoje em dia. O planeta Terra, infelizmente, ainda está envolto nessas energias espirituais. A energia do ódio, a energia da raiva, a energia da discórdia, que é totalmente o contrário do Evangelho de Jesus. As escolhas feitas não podem esquecer os compromissos de encarnações anteriores, não é uma coisa aleatória. O planejamento que eu fiz tem a ver com o que eu fiz no passado. Até a família que eu escolho tem a ver com as coisas do passado. No entanto, há encarnações, como eu falei, compulsórias, é como que fossem encarnações quase que obrigatórias para espíritos, que muitas vezes são espíritos muito endurecidos, não querem de jeito nenhum, mas eles acumulam tanto compromisso que eles são obrigados a vir de determinadas formas, até em corpos ou em corpos, vamos dizer assim, doentes, para que passe naquela encarnação, mas viva dentro de uma família, que ele não vá ter mais tendências ou possibilidade de planejar e fazer o mal de novo. Quantos e quantos espíritos vêm dessa forma, né? Principalmente quando envolve espírito de terceiros. Aí tem uma coisa interessante também, para a gente compreender, que é esse passado espiritual, a gente não pode ficar preso se culpando. Eu fui uma criatura péssima. Porque geralmente o cristão se apega muito nisso, uma grande parte dos cristãos, né? Eu sou um pecador. É lógico que nós passamos por muitas situações de pecaminosas. O que é o pecado? O erro. Mas se você teve a oportunidade de vir de novo aqui à Terra, é a oportunidade de reajuste. E esse passado espiritual, num livro chamado Sementes do Destino, diz que tem influência, sim, decisiva na nossa escolha. Não é aleatório. Por exemplo, a família que eu escolhi. Será que foi aleatória a família que eu escolhi? A espiritualidade diz que não. É a família que eu precisava. Há provas e há expiações que são decorrentes desses compromissos
pregresso, do passado. Nada é passado no sentido de aleatório, mas tudo tem uma ligação, um liame de uma encarnação com outra. E a gente vai ver uma coisa interessante aqui. O que são provas, né? Provas são escolhas para o nosso adiantamento, não é castigo, são escolhas. Eu escolhi passar por isso. Geralmente essas provas, elas são diferentes das expiações. As expiações é diferente. Nessa primeira aí, você escolheu para você adiantar. As expiações têm um componente de resgate muito maior. Porque as expiações são experiências obrigatórias, por termos utilizado de formas erradas o livre-arbítrio, cometendo os erros gravíssimos, os equívocos que envolveu terceiros. E são impostas as expiações pela justiça divina. Olha só que coisa interessante. Nós temos várias provas, mas também temos várias expiações. As expiações são as quitações que a gente vem fazendo, muitas vezes de forma parcelada. E nesse sentido, a gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala assim, ó: não seria preciso crer que toda dor suportada nesse mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. É a gente que pediu. No plano espiritual planejou, eu quero evoluir. Para eu evoluir, o que é que eu preciso? Essas provas. Eu escolhi. E é importante a gente observar que não muitas vezes há nem necessidade de você fazer uma consulta espiritual para saber isso. O universo diz para você quais são as suas provações, porque as suas provações estão batendo na sua porta todo dia. Todo dia. E a gente não vê. As expiações, a mesma coisa. A dor que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ela foi apenas antes escolhida voluntariamente do que foi imposta. É a prova de uma forte resolução e o que é um sinal de progresso. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo arremata de forma brilhante, diz assim: toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Olha que coisa interessante. Também tem um livro bem interessante que fala de expiações coletivas. Eu acredito que muitos que estão aqui já leram esse livro, chamado Os Exilados de Capela, né? Nesse livro ele fala até que existem planejamentos coletivos, que foi o que aconteceu com os capelinos. Planejaram coletivamente de virem aqui para a Terra para quê? Para se adiantarem e trazer evolução para o planeta Terra. É o que está acontecendo nos últimos tempos aqui na Terra. Estamos passando por um processo de transição parecido com o que aconteceu em Capela. E os mensageiros espirituais dizem o tempo todo: muitos são os espíritos que estão planejando voltar para o planeta Terra agora para apressar esse adiantamento. Isso é uma coisa que o Espiritismo fala, que as religiões de uma forma geral falam, na Bíblia fala, no Apocalipse, nesse processo de transição que está acontecendo, né? Mas tudo isso acontece no sentido de planejamento para o nosso adiantamento. No livro de Capela, Exilado de Capela, mostra que são planejados num nível superior às encarnações individuais. São espíritos mais evoluídos, certo? Que escolhem ou que escolheram vir aqui para a Terra para ajudar a coletividade, mas também para se ajudarem. E você vai ver que esses espíritos que vieram há uns anos, algumas centenas de anos atrás, trouxeram muita evolução para o planeta. Alguns vieram para o Egito, Grécia, os maias, entre eles, aí foi indo. São espíritos diferenciados. Você vê o nível de diferenciação desses espíritos das outras civilizações que estavam aqui na Terra. Aí vem uma pergunta importante: como planejar a sua própria encarnação? Primeiro, o planejamento reencarnatório realiza-se durante o período do intervalo da encarnação e outra. Muito embora as correções de rumo podem ser feitas na própria reencarnação. Mas quando é que acontece o planejamento? Lá, não é aqui não.
Aqui acontecem os ajustes pequenos, mas o planejamento é lá. Aqui a gente só está executando o que foi planejado, o que a gente precisava. O planejamento da próxima encarnação, agora vamos pensar na próxima, né? Muita gente diz assim: Humberto, você acredita em destino? Eu acredito, mas não em destino aquela coisa fatalista, mas um destino que é construído. A gente está planejando agora, já a próxima encarnação, porque as sementes eu estou plantando agora. O planejamento da próxima encarnação, ele acontece agora, enquanto eu estou encarnado, certo? Que vai começando a propiciar a conclusão de determinados processos evolutivos ou a interrupção de processos em cursos que tenderiam a me prejudicar enquanto espírito. Ou seja, a minha próxima encarnação, a próxima, já está começando agora. Temos que ter cuidado nesse planejamento. O que é que a gente está planejando? É simples, é só a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver o que é que a gente está. Tem quantos minutos ainda? Pronto, dá tempo. Eu falo demais. Aí, olha só, outra coisa interessante, existem as chamadas reprogramações de ações. Não é que eu vou estar deixando de fazer, mas reprogramando algumas que eu não consegui. Às vezes tem até gente que diz assim: ah, meu Deus do céu, eu não vou viver mais com aquela pessoa não, porque não dá certo. Aí o espírito diz: não, viva logo, porque se não viver você vai ter que voltar na próxima encarnação com aquele encosto, chama de encosto. Porque para algumas pessoas existem as chamadas almas gêmeas e para outras tem as almas algemas. Não é assim, minha irmã? Que almas são essas? São as almas afins que estão do nosso lado, que estão nesse processo de evolução espiritual. No processo reencarnatório, nosso irmão que é biólogo aí, a gente vai entrar numa parte bem interessante, que fala até na programação biológica que acontece com o nosso corpo. O corpo que a gente precisa também é planejado espiritualmente. O processo de reencarnação se dá através da fecundação biológica, como a ciência já mostra, a qual possibilita a união do espírito com o corpo físico, visando uma nova existência. Isso é ciência biológica material. Agora vamos entender como é que acontece isso a nível espiritual. A genética, até a genética, ela é determinada pelo elemento espiritual. Vários espíritos, inclusive André Luiz, fala sobre esse tema e diz que o espírito reencarnante, ele atrai para o óvulo que vai ser fecundado exatamente, olha só, exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização desse karma que você está precisando passar. Ou seja, é tudo meticulosamente planejado, até a genética. Às vezes a gente escolhe uma família que tem características genéticas necessárias para aquela minha encarnação que eu preciso passar. O psicólogo Adenauer Novaes fala sobre isso. Tem uma exceção: a união da alma ao corpo, que começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. É a exceção dos natimortos, que é só uma exceção, né? A ligação, segundo os espíritos e segundo os próprios estudos da medicina espiritual, se diz que se dá molécula a molécula do perispírito com o corpo. É tanto que tem pessoas que dizem assim, que o processo de ajuste energético da encarnação se dá mais ou menos com 7 anos de idade. A vida começa na concepção e vai indo, se formando, trazendo toda aquela carga espiritual, energética, tudo. E a genética vai misturando. Com 7 anos de idade, já está começando a se formar aquele ser. Aquele ser que passou por muitas experiências, e é tanto que é muito comum crianças lembrar de coisas que aconteceram na sua vida nesse período. Aí diz assim: ah, o menino é médio. É médio, mas ele basicamente está lembrando do que viu no passado, ou do que passou. A união, ela é definitiva. Depois que acontecer a união, o espírito está reencarnado, não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Não tem como um espírito vir tomar o meu corpo e ficar usando ele.
E isso não acontece. O espírito, ele pode passar por um processo de influenciação espiritual, mas de tomada de corpo não. Depois que reencarnou, que passou por todo esse processo, é seu instrumento carnal. É preciso ter cuidado com ele. No livro Nosso Lar, ele mostra uma parte muito interessante, né, de umas histórias de André Luiz, o local de planejamento das reencarnações, que é chamado o Instituto de Planejamento nas Reencarnações. Tem um livro que eu coloquei aí, que é da FEB, que fala sobre isso. Eu acho que é Mãos Unidas, não, acho que não dá para ver, não. Mas é um livro de Chico Xavier, que fala sobre esse planejamento das reencarnações. E ele traz um caso bem conhecido, que é o caso da reencarnação de Segismundo. Alguém já ouviu falar sobre essa reencarnação? Pronto, aí esse caso é um caso muito emblemático, que mostra todo esse planejamento reencarnatório, até a parte genética mostra. Aí eu estou mostrando aí a mulher Raquel, o menino Segismundo e Adelino, no livro foi Missionários da Luz, eu coloquei aí, né? Que mostra essa história. Para que a gente entenda o que foi que aconteceu com o planejamento desse espírito, a gente coloca alguns antecedentes históricos. Em uma reencarnação, ou uma reencarnação precedente, o casal, aquele que a gente mostrou, Adelino e Raquel, viveu uma paixão desvairada, louca, uma paixão louca, como acontece muito ainda, né? Segismundo, que naquela época estava em outra vida, né? Por ciúmes, foi o que ele fez, assassinou Adelino. E Raquel foi parar em um prostíbulo. Olha só a história trágica. Tudo o que aconteceu. Desequilíbrio total. Desencarnaram então todos, né? Cada um por sua vez, sobre a intenção de vibração de ódio. Imagine o ódio que um nutria pelo outro, diante de toda coisa ou de tudo que aconteceu. Então, no plano espiritual, foi o que aconteceu. Já reequilibrados, o casal prometeu então receber Segismundo como filho. Segismundo na encarnação passada tinha feito o quê? Fez o mal. Aí o casal diz, não, vamos voltar e ele vai ser o quê? Nosso filho. Para que aconteça o quê? Acontecesse o quê? O reajuste necessário. Olha como é interessante as coisas. Aquele que ele matou, voltou sendo filho. Acontece muito, né? Aí vai indo. No livro, ele mostra que durante o processo de reencarnação, Adelino ficou preocupado. Ele recuou no compromisso, por medo do antigo adversário. Isso está lá escrito, bem direitinho, para a gente refletir, né? Que lhe aparecia nos sonhos, ele sonhava e via isso, né? E interpretava isso de uma forma assustadora. Foi necessário, então, diante de tudo isso, o medo que ele tinha planejado que vinha, mas quando veio, ficou com medo. Foi necessário que os espíritos intercedessem, chegassem juntos. Eles chegam junto direto perto de nós. Mesmo no mundo espiritual, sonhando. Isso acontece com a gente direto, né? Foi necessário então a intervenção dos espíritos, chegarem junto daquele espírito que estava com medo, né? Aí foi o que fez, Adelino mesmo aflito, ele mostra até uma cena aí no livro, e a esposa conversando com ele, mostrando o pensamento negativo de Adelino, destruindo, olha só, ele não queria, o medo dele estava começando a destruir a substância da hereditariedade, intoxicando os genes do caráter do menino que estava para vir. Olha o nível, isso tudo a nível de pensamento. Olha como o pensamento é uma coisa tóxica. Mesmo sem querer querendo, ele estava induzindo energias para que o espírito não voltasse. Mas ele planejou. Ele planejou no plano espiritual vir ser pai do menino. Aí vai na história, o ambiente espiritual com a intervenção desses espíritos começou a trabalhar na mente daquela criatura, né, que através dos sonhos, quando ia dormir, quando estava acordado também, né, para que renovasse as energias daqueles irmãos, e o ambiente familiar começou a ficar renovado com os espíritos, né. Alexandre, um mentor espiritual, examina então os mapas cromossômicos planejados para aquele espírito que vinha, e de Adelino também, com a existência dos espíritos construtores. Olha só o nível de preparação, não é brincadeira não. Espíritos altamente evoluídos, inteligentes, preparando uma reencarnação até nível
biológico e genético para que se ajustasse, para que a energia mental negativa do que ia ser pai não destruísse o gene do caráter, não botasse coisa negativa na cabeça dele. Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza o espermatozoide mais apto à organização do corpo planejado por Segismundo. Olha só o nível de planejamento. Aí vai indo. Essa história mostra a importância do planejamento reencarnatório, que não é brincadeira. E a gente observa tudo isso. Essa história maravilhosa não aconteceu por acaso. As mensagens espirituais que vêm, não vêm somente para a gente achar bonito. É muito bonita a história. É bonito. Mas é importante a gente refletir sobre a mensagem. Foi planejado, mas daqui a pouco teve uma fraquejada. Para que não fracassasse, teve a intervenção dos espíritos. Aí eu pergunto para... Por isso, aí eu pergunto para vocês, isso é só de Segismundo? Não, muito. Quantos e quantos casos acontecem dentro de uma casa espírita, de pessoas que vêm para as consultas, de pessoas que vêm conversar com a gente, que mostram casos de brigas familiares homéricas, e a gente vê que é do passado, tudo do passado. Aí, André Luiz, ele diz assim, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, da luta que renova, da luta que restaura, da luta que aperfeiçoa. Ou seja, eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a reencarnação não é nenhum castigo. Pelo contrário, é uma dádiva, é uma misericórdia que Deus dá para cada um de nós de voltar para a carne, para que a gente tenha os novos reencontros com aquelas criaturas que a gente sente afinidade, com aquelas criaturas que a gente não sente, mas mesmo sabendo, quem não sente afinidade, um dia você já conviveu. Existe uma alta probabilidade daquela criatura que você tanto odeia hoje, então pior do que tiririca, né? Tanto odeia hoje, ser um amor do passado. Quantos e quantos casos de pessoas que se amam, aquele amor se transforma em ódio. Mas por que foi que se transformou em ódio? Porque foi contaminado com a energia das trevas que está dentro de você mesmo. Não é Deus que quer isso, é você que procurou isso. E para a gente partir para a finalização, só para que a gente entenda aqui, ó, esses livros aqui são os livros que eu utilizei na tarde de hoje para embasar, para fundamentar a palestra que fala sobre reencarnação, sobre planejamento. Tem um livro, o Livro dos Espíritos, que fala não só sobre esse tema, mas sobre outros. O Evangelho segundo o Espiritismo também, que fala sobre isso. Conhecendo o Espiritismo e Missionários da Luz, que trouxe a história de Segismundo. Aí tem uma frase aqui, que para a gente refletir. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Foi planejado essas tempestades. Algumas vêm limpar o seu caminho. Para que a gente limpe o nosso caminho, a gente tem que limpar a nossa mente. Quem é a criatura que veio aqui ao planeta Terra que mais nos ensinou a limpar a mente? Jesus. Eu não sei se... Deixa eu ver se vai dar para pegar aqui. É uma música que eu queria só terminar com ela, que eu acho muito interessante essa música aqui, que fala sobre o poder da fé, sobre Jesus, e eu amo essa música aqui. Eu não sei se vai ter condições. Eu desejo que os seus dias sejam felizes, que as suas noites elas sejam tranquilas, e que não lhe falte, nem falte a mim, e nem aos espíritos que aqui estão, uma coisa importante que é paz e amor. Que Jesus, ele possa serenar cada vez mais o nosso coração. E que a gente tenha muito cuidado com o que a gente planeja agora. Porque o que a gente está planejando agora vai ser importante para a próxima encarnação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, que ilumine. E que possamos sair daqui tranquilos e tendo a certeza que Deus, ele deu a vida para você, para todos nós. Deu para quê? Para que a gente evolua. Muito obrigado, que a paz do nosso Mestre nos ilumine sempre. Aqui estou.
Sinto leve o tocar de tuas mãos. No momento em que eu te busco em oração, no oceano dessa prece mergulhei, em sublimes claridades te encontrei, braços estendidos a me envolver. Tu me chamas, vem meu filho, vem viver. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. A nossa voz junto a ti, ó Pai, não estamos sós. No palco da vida cantamos a paz, canto e luz dos imortais, missionários do amor sem fim, mensageiros de um bem supremo. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar, nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor.